Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais pela manhã, das sextas-feiras. Que Deus abençoe sua vida. Estivemos ausentes aí nesse final de ano, as atividades mais intensas da igreja e também algumas visitas, aconselhamentos que exigiram aí nós ficarmos um pouco afastados deste momento aqui. Mas retornamos e vamos seguir 2025 com mais devocionais, porque não temas está ao longo de toda a Bíblia, como você que nos acompanha já tem percebido, e isso nos motiva e nos consola muito, porque o Não Temas tem essa característica de consolar os nossos corações e de nos trazer também muita alegria, pois outro aspecto do Não Temas é exatamente mostrar para nós que há algo importante a ser temido, que é o próprio Deus, e é nele que, quando nós tememos a Ele, nós não tememos as outras coisas que podem nos vir sobre nós. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Amado Pai, Tu és o Senhor da nossa vida e te louvamos e te adoramos. Tu és o Deus maravilhoso que opera grandes coisas. Não há outro Deus maior, não há outro Deus melhor, não há outro Deus nem nos céus e nem na terra como o Senhor. E nós dependemos totalmente de Ti. Tu és aquele que faz grandes coisas e nós, ó Deus, confiamos em Ti. Por isso a nossa oração, ó Deus, nesta manhã é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo e trabalhe em nosso ser. Ajuda-nos em nome de Cristo. Amém. A palavra de hoje está aqui em Lucas capítulo 5, verso 26, se você viu aí as nossas postagens. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aqui nós vemos a multidão que estava ali dentro daquela casa. Em que contexto isso foi dito? Naquele texto onde aquele paralítico que foi descido pelo telhado por 4 amigos, e que naquele momento ali Jesus então perdoou os seus pecados e curou aquele homem. Há até uma frase interessante que foi dita a respeito desse homem, que o leito o carregara há muito tempo e ele saiu daquela casa carregando o seu leito. Então é algo interessante e surpreendente as coisas que Deus faz. Nesse texto que vai do verso 17 até o verso 26 de Lucas 5, nos mostra que Jesus estava dentro de uma casa. Alguns acreditam que fosse a casa de Pedro, nós não temos certeza, mas uma casa que estavam ali muitos reunidos ali naquela aldeia da Galileia, e que a casa estava tão cheia que não dava para entrar pela porta. E então, quando aqueles homens, sabendo que Jesus estava ali, foram levar o seu amigo, mesmo que a casa cheia, eles não voltaram. Eles não falaram: sinto muito, vamos voltar porque não dá para entrar na casa e levar você até Jesus. Não, eles subiram ao telhado, descobriram o telhado e desceram o paralítico aonde Jesus estava, e isso chamou a atenção de Jesus, porque o texto diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens, versículo de número 20, vendo-lhes a fé. Não foi a fé do paralítico, foi a fé daqueles 4 que levaram o seu amigo até Cristo, aonde nós também aprendemos muito a respeito disso, porque Jesus viu a fé dos 4 que levaram aquele homem. Quem você tem levado a Cristo? E fica aqui
esta pergunta, mas o nosso propósito aqui é a questão do temor, né? E o que nós precisamos aprender a respeito disso também. Mas é algo que você precisa também ser despertado a respeito desse texto. Jesus viu a fé daqueles 4 homens no verso 20 e ali então disse que aqueles seus pecados estavam perdoados. Os escribas que estavam ali também, fariseus, eles começaram então a criticar Jesus em seus corações, né? Arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Porque perdão de pecado só Deus pode fazê-lo. E então Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, isso aqui deixa claro então de que eles não falaram sobre isso, mas pensaram. E Jesus, que conhece pensamentos e corações, então diz, né, que arrazoais em vosso coração? Qual é a mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saiba que o Filho do Homem, uma expressão muito usada em Lucas e que também foi usada de várias vezes no profeta Ezequiel, e também Daniel foi chamado de Filho do Homem. Assim, então, eles lembrariam dos profetas antigos, né, sobre esta expressão. E aqui então Jesus então diz que ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é o Deus encarnado, e o Messias então viria, e eles sabiam que a questão messiânica traria também essa questão do perdão de pecados, e aqui eles são despertados para essa questão. Ali então aquele paralítico levanta, Jesus ordenou para que aquela doença fosse retirada, e ele então levanta e levantou-se, verso 25, imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. Voltou para casa como? O texto diz: glorificando a Deus. Veja, ele não glorifica Jesus, mas glorifica a Deus. O que Jesus fez aquele homem glorificar a Deus. E agora, naquele momento, ele está louvando e adorando o Senhor pela graça recebida, e sabe que Jesus foi o instrumento de Deus na sua vida. Mas isso não fica só nele. O texto diz, então, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus pelo que aconteceu, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. E aqui a nossa expressão da nossa devocional, né? Possuídos de temor, de reverência, de espanto, de alegria, né? de um reconhecimento sobre Jesus e o que ele fez, pois nenhum fariseu conseguiu fazer o que Jesus fez naquele momento. Capítulo 4 de Lucas, as pessoas também estão observando o que Jesus está fazendo, e no capítulo 4 nós vemos também Jesus em Nazaré sendo rejeitado, e ele fica admirado também pela incredulidade daquela cidade, da sua cidade, né? Jesus viveu um tempo em Nazaré enquanto criança, enquanto jovem. Jesus ficou em Nazaré, mas ali houve incredulidade. E agora no capítulo 5 nós vemos estas pessoas aqui na Galileia que estão glorificando a Deus e possuídas de temor. Nós precisamos observar nesse texto e pensar a respeito de cada um de nós sobre como nós estamos diante de Cristo, sobre aquilo que Cristo faz na vida das pessoas, como nós nos comportamos.
Os fariseus não deram glória a Deus, não estavam possuídos de temor. E ali, então, eles desprezam Jesus, eles se incomodam em seus corações e em seus pensamentos. E quantas vezes muitas pessoas estão assim? Mateus Henry, que é um teólogo, ele vai dizer que na assembleia da igreja, ou seja, na reunião da igreja, muitos estão assentados, muitos que não deveriam estar ali estão, né? Quando ele diz assim: quantos existem em nossas assembleias onde o evangelho é pregado e que não se assentam sob a palavra, mas se assentam. É para eles como uma história que lhes é contada, não como uma mensagem que lhes é enviada. A forma como nós nos portamos ou como nós participamos do culto, ela é vista por Deus. Deus está observando. E nessas três pessoas presentes aqui, ou nestas três atitudes que nós observamos na presença de Jesus, nós vamos aprendendo também sobre qual é a nossa atitude na presença de Jesus. A primeira, daquele homem que recebeu uma graça e diante da graça recebida glorifica a Deus. Quantos que recebem uma graça e nem um obrigado? Lucas também vai registrar aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Qual é a sua postura diante da graça que Deus lhe dá? E o mais triste de tudo é que a maioria tem se portado como, na hora do sofrimento, na hora da angústia e aflição, oram ao Senhor pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo para a intervenção de Deus. E Deus intervém, porque Ele é compassivo, e Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele concede essa graça, um milagre, uma bênção. E aí a pessoa some da igreja, nem um obrigado, nem uma gratidão, nem um louvor, nem uma adoração. Este homem glorificou a Deus. A primeira atitude que ele tem é de glorificar a Deus diante do milagre recebido. Segundo, nós vemos aqui os fariseus, que diante do que Jesus fala, eles se incomodam. Pensam que Jesus está blasfemando, criticam Jesus. Quantos também às vezes não abrem seus lábios para dizer, mas dentro dos seus corações, sua mente, estão criticando o pregador, criticando os atos do culto, criticando as pessoas que estão ali presentes, criticando o visitante que entra. E nós precisamos estar alertas. O pastor, os líderes da igreja, as pessoas que estão sentadas ali não sabem o que você está pensando, não sabem o que as pessoas estão pensando uma das outras ali, mas Deus sabe. Deus, que lê pensamentos e corações, sabe qual é a intenção de cada um presente no culto, presente diante do Senhor. E isso é farisaísmo, isso é a atitude daqueles que estão ali, mas a sua religiosidade fala tão mais alto do que a espiritualidade ou a rendição de crer no Senhor que opera grandes coisas, de que aquele momento pode ser um momento maravilhoso de transformação de vidas, mas porque elas são críticas, elas então observam os outros e observam o que está sendo dito e ficam então pensando coisas que não deveriam pensar naquele momento. E a terceira pessoa, o terceiro grupo são daqueles que, diante do que Cristo faz, glorificam o Senhor. O texto aqui diz que ficaram atônitos, ficaram extasiados. Aquilo não foi algo natural,
foi algo que impactou. Quando o texto diz que ficaram atônitos, é uma palavra que nós conhecemos muito bem, a palavra que está no original, extasia, né? É o êxtase, né? É uma mudança de uma coisa do seu lugar, do próprio estado. Você está de um jeito e de repente você muda, porque aquilo te impactou de uma maneira tão profunda. Ou seja, essa primeira atitude do povo aqui, que vai dizer aqui depois de possuídos de temor, que viram aquilo, ficaram transformados, aquilo tirou elas do seu estado. Quantos entram de um jeito e saem do mesmo jeito dos cultos, domingo após domingo? Meu querido, nós precisamos entender que se Jesus não tocar em nós, nós vamos entrar e já vamos sair do mesmo jeito e nada muda. Se nós não ficamos atônitos ou em êxtase, né, pela palavra ministrada, e isso não toca em nós, nós vamos entrar e sair sempre do mesmo jeito, indiferentes ao poder da palavra de Deus. Porque Deus continua agindo, Deus continua fazendo, e somente são despertados para entender o perdão de Deus e também as maravilhas que Deus faz em nossa vida, aqueles que realmente absorvem tudo o que está acontecendo ali, os louvores, as orações, a mensagem. E muitas vezes muitos estão entrando e saindo da mesma maneira, exatamente porque nada mudou, o êxtase não aconteceu, né? E aí elas atribuem ou justificam, né? Ou até criticam, né? Que nada aconteceu porque não foi como ela esperava, ou seja, a expectativa estava no que ela mesma queria, no que ela produziu e não no que Deus queria fazer. Ela não estava na expectativa do que Deus poderia fazer, mas ela queria que fosse do jeito dela. E como não aconteceu como ela gostaria, então ela ficou frustrada e desanimada. Por isso que muitos entram da igreja e entram para os cultos e saem do mesmo jeito e voltam para casa, foi bom o culto, né? Mas não foram lá com esta disposição de que Deus vai fazer algo nessa noite. Então, as pessoas ali ficaram atônitas. O texto também diz que elas davam glória a Deus, né? Se fosse num culto pentecostal, né, nós ouviríamos isso o tempo todo, né? Mas quantas vezes nós perdemos essa disposição de entender que em cada momento que Deus está falando é uma oportunidade de dar glórias a Deus, de louvá-lo e adorá-lo pelas coisas que Ele está falando e fazendo em nosso meio. Ou seja, o nosso espírito está frio, como Paulo diz em Romanos 12, sede fervorosos, mas não estamos fervorosos. Nós não vamos ao culto para buscá-lo e com a expectativa de que Deus vai falar comigo hoje. Não. Somos mais religiosos ou tratamos o culto como uma questão rotineira e esquecemos que é o lugar para dar glória a Deus e que Ele está o tempo todo falando conosco, esperando algo, um despertamento. Quem você é no culto? Um fariseu ou alguém que dá glória a Deus? Aquele homem que recebeu a cura glorificou a Deus, e a multidão que viu isso glorificou a Deus, deu glória a Deus. Elas não estão ali incomodadas, elas não estão enciumadas, né, porque aquele homem recebeu uma cura e talvez outro ali não. Elas glorificam a Deus, davam glória a Deus, possuídas de temor. A terceira expressão que Lucas usa aqui é possuídas de temor, de reverência, de que Jesus não é qualquer homem, de que Jesus não é um judeu qualquer,
Jesus não é um mestre, um fariseu, um rabi, como muitos e os próprios discípulos o chamavam assim. Jesus é alguém especial, que Jesus merece toda a nossa reverência, e eles compreenderam isso. Não é à toa que Jesus levou multidões nos seus 3 anos de ministério, e esperando, né, claro, infelizmente uma questão errada, como João 6 nos relata ali diante da multiplicação dos pães. Eles queriam fazer Jesus rei, né, de Israel, mas um rei político, não o Messias prometido, e que trazia um reino espiritual. Como ele diz, meu reino não é daqui, que ele disse para Pilatos. Mas as pessoas não entenderam isso, de que ele veio para transformar o interior. E por causa disso muitos ainda não têm esse temor no culto, não têm temor por Jesus. Quando nós vemos aqui esse possuído de temor, é o que nós precisamos para a nossa vida. E é isso que nós precisamos cultivar, esse respeito e essa reverência, essa devoção. Possuídos de temor implica nisso, essa devoção. E Jesus é aquele que faz grandes coisas, porque ele não só nos traz a alegria de um milagre, mas também a alegria de uma vida transformada, porque ele perdoa pecados. Ele não cura só o físico, ele cura a alma, porque o pecado é uma doença e Jesus é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode nos purificar de toda injustiça. Ele é aquele que, por meio do seu sangue, nos traz uma nova vida, e é nele que nós precisamos nos render. Possuídos de temor implica em que, se ele deve ser temido, eu não posso viver minha vida de qualquer jeito. Possuídos de temor implica em que, se ele está no culto, eu preciso ir até ele, eu preciso estar lá. E o culto não é mais só um momento em que eu decido se vou hoje ou se não vou, mas se eu ainda estou nessa expectativa ou nesse estilo de vida de escolher qual culto eu participo. Hoje eu vou, domingo que vem eu não vou, tenho outro compromisso. Se eu ainda vivo nessa perspectiva, eu não entendi o que é temor, eu não entendi o que é reverência, o que é devoção, o que é adoração. Porque se Jesus é Senhor, eu sou servo, e o servo se submete ao seu Senhor. Ele não vive para si mesmo, ele vive para o seu Senhor. Isso é temor, e nós precisamos aprender com essa multidão possuídas de temor. Nós precisamos ser possuídos de temor, né? Diante do nosso não temas, nós só não vamos temer as coisas deste mundo se tememos a Deus. Essa expressão, ela tem essas duas relações na Bíblia, né? De que eu não temerei se eu temer o Senhor. Então, eu preciso ser possuído de temor, e temor a Deus e não às outras coisas. Eu preciso temer a Deus para que outras coisas não sejam temerosas na nossa vida. E eles então terminam o texto, Lucas termina dizendo: hoje vimos prodígios. Veja, nós vamos chegar a esse resultado quando nós estivermos mais perto do Senhor, quando nós estivermos próximos do Senhor, quando nós vivemos a vida junto com o Senhor. As pessoas às vezes reclamam que não tem acontecido nada de especial. Se não tem acontecido nada de especial, significa que eu não estou tão perto de Deus assim. Porque aquela multidão estava apertando Jesus naquela casa. Elas estavam na casa onde Jesus estava. Então, para que nós possamos ver prodígios, nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos estar onde Jesus está.
Só assim nós vamos ver prodígios. Nós não vamos ver prodígios e nós não vamos evidenciar isso por meio de uma expressão como eles disseram aqui, hoje vimos prodígios. Nós não vamos fazer isso se nós não estamos perto do Senhor. Então a vida vai ser uma mesmice, uma rotina, um mecanismo rotineiro e cansativo, como Eclesiastes capítulo 1 diz, né? Debaixo do sol é canseira, tudo que a gente faz é a mesma coisa sempre, é um ciclo que nos traz fadiga, aflição, e a vida é assim mesmo. Quando nós vamos tocando a vida dessa maneira, empurrando com a barriga, como alguns dizem, né? E nós esquecemos desta preciosidade que é o despertamento para algo novo, de ver prodígios, mas nós só vamos ver prodígios quando estamos perto do Senhor. Você quer ver coisas maravilhosas acontecendo, você precisa estar mais próximo de Jesus. Você precisa estar mais perto dele para ver prodígios. Pois só assim você vai ver não só na vida dos outros, porque essa multidão que está dizendo isso viu na vida do paralítico. Não estão vendo em si, mas elas estão vendo na vida do paralítico. Mas são as duas percepções que nós teremos na presença de Jesus. Nós vamos ver Deus realizando na vida do outro e nós vamos ver Deus realizando na nossa própria vida quando nós estamos perto do Senhor. Então, meu querido, o não temas hoje é para que você seja possuído desse temor, para que você possa ver prodígios do Senhor, para que você possa glorificar o Senhor e para que você possa ficar espantado, extasiado, né? Atônito, como Lucas vai dizer aqui na nossa linguagem revista atualizada, né? Atônito com as coisas que Deus faz. Deus é incrível, não há impossíveis para o Senhor. E talvez você esteja vivendo uma situação da vida em que você não vê perspectiva de mudança, de que as coisas estão ruins, o ano começou e você só vê coisas tristes acontecendo e não há algo que te desperte a pensar assim, amanhã vai ser do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer que mais próximo de Cristo ou perto dele, você tem a expectativa de algo novo acontecendo. Deus pode fazer grandes coisas quando nós estamos mais perto dele e quando entendemos quem ele é e as coisas preciosas que ele pode fazer. Que Deus abençoe seu dia. Talvez hoje seja o dia de glorificar a Deus. Hoje seja o dia que você vai ver prodígios. Hoje vai ser o dia de você ficar extasiado e de você ser possuído de temor. Que Deus abençoe sua vida para que hoje seja esse grande dia na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor continua fazendo grandes coisas hoje. Então, ó Pai, nós queremos estar mais perto de Ti, porque só na Tua presença, só perto do Senhor, que nós vamos ficar possuídos de temor, atônitos pelas coisas que o Senhor faz, extasiados pelas coisas que o Senhor faz. Só na Tua presença, então, possuídos de temor, poderemos então dar glórias ao Senhor e reconhecendo os prodígios e os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, mas também na vida de outros que o Senhor tem transformado e mudado, despertado. Então, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco. E, ó Deus, como um imã, queremos ser atraídos até o Senhor. Então, nos tira deste mundo, desta mesmice, dessa rotina, ó Pai, que o mundo muitas vezes nos impõe. E, Senhor, que na Tua presença possamos então ser possuídos de temor.
Abençoa, Senhor, a nós nesse dia que está começando, e assim possamos então glorificar o Senhor, dar glórias a Ti pelos Teus feitos e Tuas maravilhas na vida do outro e nas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que hoje seja o dia de você também dizer como essa multidão: hoje eu vi prodígios do Senhor na minha vida e na vida daqueles que estavam ao meu lado. Que Deus te abençoe.